Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Por isso precisamos entender e compreender como é revelado o reino de Deus. É extremamente importante entendermos que somos responsáveis por isso. Jesus ensinando e falando, respondendo aos religiosos, ele diz assim, lá em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outra versão, em outro evangelho diz, entre vós. O que nós precisamos entender? Precisamos entender, baseado na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, que o reino de Deus vem, que ele se manifesta e revela, mas que nós precisamos compreender que o reino de Deus se revela por meio de nossas vidas. Quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo Ele que é o único e suficiente Salvador, capaz de nos conduzir ao Pai e à vontade do Pai, que não existe vida fora dele, então nós somos inseridos na sua família, somos feitos nova criatura, somos criados à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo e capacitados, habilitados para vivermos segundo a vontade de Deus. Isto é o ponto final. Tendo da vida de Deus e tendo sido habilitados, nós precisamos entender que a graça de Deus opera em nossas vidas, nos habilitando e capacitando para vivermos da forma que agrada a Deus. Pedro, escrevendo, diz que recebemos tudo o que precisamos para vivermos neste mundo como agrada ao Pai. Ele nos fez coparticipantes de sua natureza, para que a gente possa rejeitar as paixões humanas e, assim, revelar Deus ao mundo. A única forma do reino de Deus se revelar é por meio das nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender que, estando nós inseridos na família de Deus, que recebemos da vida de Deus, que o Espírito derrama da autoridade, da vida, da graça, do amor de Deus em nós, nós precisamos viver como Cristo, ou seja, seguindo o seu modelo. Por isso, o verdadeiro discípulo está em negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o modelo de Cristo. Não existe vida e expressão do reino de Deus se não entendermos isso. Precisamos amadurecer e compreender que não podemos continuar a viver como pessoas imaturas, mas temos que viver como pessoas maduras neste mundo, revelando o reino, manifestando a glória e o poder de Deus. Fazemos parte da vida de Deus. Como tais, não temos outra maneira de viver que não expressando as virtudes de Deus, porque Ele nos fez um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de sua propriedade exclusiva para proclamar as virtudes de Deus. Por isso Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. Qual a forma de revelarmos o reino? Através das nossas vidas, através dos nossos relacionamentos, ou seja, da maneira como nós revelamos e expressamos Deus ao mundo. O reino de Deus vem em visível aparência? Não. Ele vem por meio, se revela por meio da igreja, da família de Deus, quando entendemos que devemos nos submeter uns aos outros, ajudar uns aos outros, ajudar na sua jornada, na caminhada, para que possa amadurecer, crescer e compreender a vontade do Pai. Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente compreenda a vontade de Deus e nos submeta a essa vontade, sendo instrumento da sua justiça, sendo expressão da sua graça, amadurecendo, crescendo, para que o Pai se revele neste mundo, para que o Pai se revele por meio de nossas vidas, se revele em nossas vidas, nos conduzindo a toda a expressão do seu querer e da sua vida. Só assim o reino de Deus se revelará. Como ele se revela? Ele se revela por meio de nossas vidas. Quando nós andamos como Cristo, quando revelamos o Pai. Sim, simples assim. Não existe outra maneira, não existe outra forma.
fomos criados em Cristo, para revelarmos o reino e manifestarmos a glória de Deus. De que maneira isso acontece? Quando somos discípulos de Jesus, quando negamos a nós mesmos, negamos a nossa vontade, priorizamos o reino de Deus, a vontade do Pai, nos submetendo a essa vontade, ou seja, morrendo para nós mesmos através da cruz que temos que carregar. Cruz que nos conduz à morte, para que Cristo possa se revelar por meio de nossas vidas, porque nós seguimos o seu modelo, porque fomos criados à sua imagem e recebemos da sua mente. Para vivermos segundo a sabedoria de Deus, segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia de Deus. Seguimos o modelo de Cristo. Somos um reino de sacerdotes, cuidamos dos interesses de Deus diante dos homens, ensinando sobre sua vontade e seu querer. E fazemos isso quando somos cartas vivas, quando somos o bom perfume de Cristo, quando revelamos Cristo diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ensinar outros sobre essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.